Deus Pai, maravilhoso Deus, mais uma vez estamos em Tua casa, estamos em Tua presença, Senhor. E queremos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite mais uma vez. Queremos mais a Tua presença em nós, Pai, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo vida, Senhor, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, tudo que for ministrado, Senhor, através do louvor, até o final, Senhor, a pregação, que possa, Senhor, permanecer em nossos corações, em nossas vidas, e que possamos cada dia ter fome e sede de Ti, Senhor, e Te conhecer mais e mais. Não há nada, Senhor, importante ou melhor do que conhecer o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Amém? Amém, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Voz do céu a surgir, sem linguagem faz-se ouvir, teu louvor proclamar. A tua luz não retém, noite finda o dia vem, quando o Filho virá. E todos hão de ver, quando o céu descer, os povos cantam.
sempre irás reinar, Rei dos reis, Rei dos reis. Aleluia. O teu poder se verá e ninguém irá negar teu mover entre nós. Vem nos encher, transbordar, com tua glória nos tocar. Vem reinar sobre nós e todos hão de ver quando o céu descer. Os povos cantarão, Rei dos reis, Rei dos reis. Os astros aos seus pés, Jesus Cristo és. Pra sempre irás reinar, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis. Tu és glorioso, és tão glorioso, yeah. Tu és glorioso, és tão glorioso. Tu és glorioso, és tão glorioso. Tu és glorioso, és tão glorioso. E todos hão de ver quando o céu descer. Os povos cantarão, Rei dos reis, Rei dos reis. Os astros aos seus pés, Jesus Cristo és. Pra sempre irás reinar, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis. Pra sempre irás reinar, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Te convidamos mais, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Digno Tu és, Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor.
trouxe da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Cante com mais vontade. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado por ti, Senhor. Obrigado por ti, Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome nesse lugar, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que tu tens feito por nós. Obrigado pelo teu infinito amor, Deus, que nunca vai se acabar e nunca vai diminuir, Senhor. Ei. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará.
Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Oh, Tu és a nossa rocha inabalável. Tu és a nossa rocha inabalável. Tu és o nosso guia, Tu és o nosso protetor. Oh, Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Oh, como é bom saber, Senhor, que mesmo quando as coisas saem do nosso controle, elas não saem do Teu. Oh, Tu és poderoso, Senhor. Em meio à tempestade, o Senhor ainda tem um propósito, Pai. Ensina-nos a confiar em Ti. Oh, Senhor, guia-nos. Guia-nos, que nós não possamos ter medo de onde o Senhor quer nos levar. Oh, Senhor, encha-nos de ousadia. Encha-nos de ousadia para caminhar segundo a Tua vontade, para caminhar segundo os Teus propósitos, Pai. Oh, leva-nos mais fundo, Senhor. Leva-nos mais fundo, Senhor. Queremos ser guiados por Ti. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor. Aonde eu quero estar, aonde eu quero habitar, Senhor. Nós estamos falando a respeito de liberar o poder do jejum e da oração na nossa vida. Nós já falamos sobre a nossa necessidade de orar, de subir para o monte, de sair do vale para o monte da oração. Nós já falamos sobre o fundamento da oração. Por que nós oramos? Nós já falamos a respeito do que é oração e do que não é oração. E hoje nós vamos falar sobre como orar ao longo do dia. Nós vamos dar para vocês um guia prático aí de como orar ao longo do dia, todo dia. O apóstolo Paulo, se você observar a vida dele, ele era um homem que orava o tempo todo, em todo o tempo. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E uma frase muito comum que você vai ver em cada livro é: eu estou sempre orando, eu continuo orando, eu não deixo de orar por vocês. Todos os livros do apóstolo Paulo. Eu não deixo de orar por vocês, eu continuo orando. E ele disse em Efésios 6,18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele nos dá 7 princípios de oração nesse versículo, rapidinho, que dá uma outra pregação. Mas orem no Espírito, deixe o Espírito guiar a sua oração.
em todas as ocasiões, em todos os momentos, com todo tipo de oração. Existem vários tipos de oração, não há só uma forma correta de orar, existem muitos tipos de oração. Mantenha isso em mente o tempo inteiro, estejam atentos, com os olhos abertos para tudo que está acontecendo. Persevere, não deixe de orar, não desista. E por último, ore pelos seus irmãos, ore por todos os santos. Então, mas como nós fazemos isso? Eu sei que alguns de vocês já estão pensando aí, nossa, eu mal consigo orar uma vez por dia, às vezes mal consigo dizer, Senhor, obrigado por esse dia, como que eu vou dar conta de orar todo dia e o dia todo? Nós precisamos desenvolver 2 hábitos. E se você tem o seu papelzinho aí, pegue, anote, acompanhe. 2 hábitos. Primeiro, mantenha um diálogo contínuo com Deus. Você conversa com Deus ao longo do dia. Veio um pensamento na minha mente, eu converso com Deus a respeito dele. Veio uma pessoa na minha mente, eu converso com Deus a respeito dessa pessoa. Veio uma ideia na minha mente, eu converso com Deus. Eu vi uma situação, eu converso com Deus. Eu converso com Deus o dia inteiro. Quantos de vocês falam consigo mesmo o dia todo? Você só precisa fazer uma troca. Em vez de falar com você, comece a falar com Deus. Qualquer coisa que vem à sua mente, que você vê, orar é como respirar. Se você parar de respirar, nós estamos vivendo essa realidade, você morre. A oração é o nosso oxigênio espiritual. Se nós pararmos de orar, se nós pararmos de respirar, nós morremos espiritualmente. É por isso que nós precisamos orar o tempo todo. Orar deve ser tão natural quanto respirar, porém nós sabemos que não é natural para a maioria de nós. Você ainda não desenvolveu esse hábito. Eu tenho desenvolvido o hábito de orar, provavelmente um compromisso mais sério desde 2007. Eu pensei que era 2011, mas eu voltei para casa hoje de manhã e fui olhar, em torno de 2007 e 2008. Eu comecei a participar de retiros de formação espiritual. Desenvolver espiritualidade, comecei a aprender e colocar em prática os vários tipos de oração na minha vida. Me tornei uma aluna da oração, lendo livros, fazendo treinamentos e continuo fazendo. Hoje eu tenho um orientador espiritual, eu tenho um mentor espiritual e eu continuo praticando muitas dessas práticas de oração na minha vida. Então hoje eu posso dizer para vocês que eu oro o dia inteiro e todo dia. Eu oro o dia inteiro e todo dia. Mas não aconteceu da noite para o dia, é um hábito. Você precisa adquirir o hábito de orar. Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz, orem continuamente, nunca parem de orar, orem o tempo todo. Então eu preciso desenvolver um hábito de orar. Essa é a primeira coisa, eu preciso desenvolver um hábito de falar com Deus. Se eu quiser orar ao longo do dia e todo dia, eu preciso desenvolver o hábito de falar com Deus. Segundo, agende momentos de oração ao longo do dia. A oração de hora fixa é uma prática milenar. O povo de Deus, os judeus, desenvolveram esse hábito quando eles estavam cativos em Babilônia. Eles não tinham acesso ao templo. Então, ao ouvir o barulho do sino, lá do som, eles disseram, nós vamos orar. Porque também não havia relógio. O relógio não foi criado posteriormente, existe uma história maior por trás disso, mas não foi criado para nos apressar. O relógio foi criado para nos dizer que é hora de orar. E aí, os apóstolos também adotaram essa prática de orar com hora fixa. Você vai ver com muita frequência, especialmente no livro de Atos, expressões como orando na hora terceira, na hora sexta, na hora nona, ao meio-dia. Daniel dizia de si mesmo, 3 vezes ao dia eu me ajoelho diante de Deus. O salmista no Salmo 119, 164 diz, 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Então, o povo de Deus fez, os profetas fizeram,
os apóstolos desenvolveram o hábito de orar com hora fixa. Os pais da igreja também adquiriram a prática de orar com horários regulares de oração, e daí foi desenvolvido a liturgia das horas ou a oração monástica, que é algo muito mais complexo, que eu não vou compartilhar com vocês hoje, mas eu quero compartilhar com vocês algo simples, um cronograma simples, desenvolvido, baseado na oração do Pai Nosso, que é o nosso modelo de oração, pelo pastor Rick Warren, e vai te ajudar a desenvolver a prática de orar ao longo do dia e todo dia. A oração do Pai Nosso não é apenas uma oração para ser repetida. É um modelo para a vida, como devemos viver a nossa vida de oração no dia a dia. É tanto que Jesus disse, quando orarem, orem assim. Ele não disse, quando orarem, repitam essa oração. A Bíblia, em lugar nenhum, nos manda repetir uma oração. É um estilo, um modelo a ser imitado, a ser copiado, e o modelo é Jesus Cristo. Então ele disse, é assim como vocês devem orar, e não o que vocês devem orar, porque a oração é muito pessoal. Então, como eu desenvolvo esse hábito de hora fixa, de orar com horas marcadas? Primeiro, levante com gratidão. Levante agradecendo a Deus. Senhor, obrigado porque eu acordei hoje. Obrigado porque o ladrão não entrou na minha casa à noite. Obrigado porque eu estou com vida. Obrigado porque eu estou respirando. Obrigado porque eu tenho uma cama para dormir. Obrigado porque eu tenho uma família. Obrigado porque eu tenho um emprego. E nós agradecemos a Deus. Nós expressamos a Ele gratidão. E aí você tem uma escolha. Você vai levantar com gratidão ou você vai levantar com o cão. Não tem gente que levanta com o cão? Que as pessoas dizem, nossa, fulano hoje levantou com o cão. Porque quem é que levanta com o cão? Quem levanta estressado, quem levanta apressado, quem levanta irritado, mal-humorado, chateado, gritando com todo mundo. Você tem uma escolha. Você vai levantar com gratidão ou você vai levantar com o cão. Gratidão, cientificamente falando, é a emoção mais saudável experimentada pelo homem. Gratidão muda toda a nossa vida. A gratidão nos dá uma lente, olhos diferentes para tudo. Então a gratidão, a atitude de gratidão torna tudo mais saudável, torna tudo mais belo, torna tudo mais prazeroso, mais gostoso, torna o seu emprego melhor, torna a sua família melhor, torna a sua igreja melhor, torna os seus relacionamentos melhor, torna a sua saúde física melhor. Você vai ser emocionalmente mais saudável, espiritualmente mais saudável, emocionalmente mais saudável, relacionalmente mais saudável. É fundamental para a saúde. 1 Coríntios 4:7 diz, pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que é que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? Não é mérito nosso. E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como que se não fosse uma dádiva? Quando nós não levantamos com gratidão, nós estamos dizendo que nós somos tão capazes que nós podemos conseguir tudo por nós mesmos, inclusive respirar. Tudo vem de Deus. Então, quando eu levanto com gratidão, é o reconhecimento de que tudo vem de Deus. Eu não coloquei um horário lá, porque eu não sei, o horário que cada um levanta é bem diferente. Então, começamos com gratidão, e essa é a primeira frase da oração do Pai Nosso, que diz, Pai Nosso que está no céu, Tu és o Pai, Tu és o provedor, Tu és o Criador. O Senhor tem me dado tudo, então a gratidão vai gerar uma segunda coisa chamada louvor. Levantei, agradeci, tomei banho, me arrumei, fui para o trabalho. Essa rotina é um pouco diferente para mim. Eu levanto, eu agradeço e eu vou para o meu tempo devocional. As primeiras horas do meu dia são gastadas com Deus. Eu não faço absolutamente nada. Se eu tenho um compromisso 7 da manhã, significa que eu vou acordar às 5:30. Porque as primeiras horas do meu dia eu gasto com Deus. E eu gasto um tempo extenso de oração, de meditação, de leitura da palavra. Faço vários tipos de oração que tenho aprendido ao longo dos anos.
e aí eu vou para o café. E no café eu louvo o nome de Deus. Eu oro a segunda frase da oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Nós santificamos o nome de Deus. Salmo 145 diz: todos os dias te louvarei. Sim, louvarei teu nome para sempre. Não diz todos os domingos. Diz todos os dias. Eu louvarei o teu nome. Por que eu devo louvar, honrar, exaltar o nome de Deus? Porque Deus é o que o nome dele é. Você é o que o seu nome é. Se você tem um péssimo nome, você for fazer um empréstimo em qualquer lugar dessa cidade, você vai conseguir? Não. Você precisa ter um bom nome. Deus é o seu nome. O seu nome é o seu caráter. Então diz: eu sou o que sou. É isso que ele diz: eu sou o que sou. Se eu fizer uma promessa, você pode depender dela. Se eu fizer uma promessa, você pode confiar nela. O nome de Deus é o que ele é. Nós damos nome para os nossos filhos hoje de acordo com a moda, com o último ator famoso, né, a última novela, o jogador de futebol. Mas na Bíblia o seu nome é o seu caráter. O seu nome era dado de acordo com a sua história. Porque o seu nome é quem você é. Então eu preciso conhecer Deus, eu preciso conhecer os nomes de Deus se eu vou louvar o nome dele. E na Bíblia, em grego e hebraico, existe em torno de 100 nomes de Deus. E cada um desses nomes representa uma característica do seu caráter. Por exemplo, Abba significa paizinho, pai amoroso. Eudia, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo conhece a meu respeito. Jeová Rafá, o Deus que me cura. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Tu tem todo o poder que eu preciso. Jeová Shalom, ele é a minha paz. Jeová Jireh, Deus é o meu provedor. Jeová Nissi, ele é a minha bandeira. Centenas. E cada um deles vai expressar uma característica do caráter de Deus. Por que que eu devo saber os nomes de Deus? Por que eu preciso conhecer Deus? Porque toda oração é baseada no quanto você conhece de Deus. Se você conhece pouco, você ora pouco. A sua oração não é íntima, não é profunda, não é pessoal, porque você não o conhece. Então, quanto mais você conhece Deus, menos você vai preocupar. Quanto mais você conhece Deus, mais você vai confiar. Amém? Mais você vai descansar. Quanto mais você conhece Deus, mais você vai conhecer a si mesmo. Nós vivemos numa sociedade em plena crise de identidade. Ninguém sabe mais quem é quem. Ninguém sabe mais quem é quem eu sou, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde vou. As pessoas estão confusas, porque elas não conhecem o seu Criador. Se você quer saber quem você é, você precisa ler o manual de instruções. Amém? Nós fomos criados por um fabricante. E ele deixou o manual de instrução para nós sabermos quem nós somos, por que nós estamos aqui e para onde nós iremos. Tem um missionário, Dr. E.S. Jones, ele diz assim: uma pessoa sabe quem ela é quando ela sabe de quem ela é. Você precisa saber sua fonte, você precisa saber sua origem. Salmo 9:10. Os que conhecem quem? O teu nome. Os que conhecem o teu nome. Muita gente acha que Deus é só juiz, que ele está lá em cima, só punindo todo mundo. Se você tem só esse conhecimento de Deus, você não vai ter uma vida boa com ele. Porque você vai se sentir condenado o tempo todo, com sentimento de culpa o tempo todo, com medo o tempo todo. Os que conhecem o teu nome, quem confia em Deus conhece Deus, mas não só o Deus genérico, que para muita gente Deus é só uma força superior, do além. Não, Deus é muito mais do que isso. Quem conhece o teu nome confia em ti, porque tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Amém? É preciso conhecer o nome de Deus.
Então você vai no café, no horário que você toma café, e você louva o nome de Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és o provedor. Tu és o protetor. E aí nós vamos trabalhar. E lá no meio da manhã, lá para as 9 horas, você faz uma pequena pausa. 1 minutinho, 2 minutinhos, respira fundo. Fecha os olhos se você puder. Vai no banheiro. Quantas vezes nós começamos o dia e logo a gente perde o foco, parece que nada está fluindo, nada está acontecendo do jeito que a gente quer, não conseguimos concentrar. É hora de parar e orar. Amém? E essa é a segunda frase, a terceira frase da oração do Pai Nosso. Lembre-se do que é mais importante, dedicação. É hora de parar e orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aonde o reino de Deus está, a vontade dele é feita. E aonde a vontade de Deus é feita é porque o reino dele está ali. Então eu paro para me lembrar que Deus é maior. Deus, aconteça o que aconteça nesse dia, faça a tua vontade. Que não seja do meu jeito, mas do seu jeito. E nós fazemos isso numa respirada, muito rápido. Em todas as áreas da vida, nós precisamos do reino de Deus, que a vontade de Deus seja feita. Então você fecha os olhos, respira fundo. Senhor, eu quero me lembrar nessa manhã que Tu és maior do que tudo que eu tenho para fazer hoje. Que Tu és maior, que os Teus planos são maior, que a Tua vontade é perfeita para a minha vida. Que eu preciso que o Senhor venha e o Senhor manifeste o seu reino na minha vida hoje. Deus tem um propósito universal para o mundo. Ele não nos põe no nosso trabalho só para trabalhar e ganhar o nosso dinheiro. Ele tem um propósito. E quando nós oramos, venha o teu reino, coisas vão começar a acontecer. A história está caminhando para um fim. A história é a história de Deus, Ele está no controle. A vida não é circular, gente, como tem umas crenças por aí, né, que tem um ciclo, que você encerra o seu, começa o outro. Uma hora você é gente, outra hora você é gato. Não, a Bíblia não ensina isso. A vida não é circular. A vida é linear. Tem um começo e terá um fim. Jesus veio e Jesus voltará. E nós precisamos nos preparar. Amém? Ninguém vai virar gato, ninguém vai virar barata, ninguém vai vir no corpo não sei de quê. A vida não é assim. Então nós precisamos nos preparar, entender que Deus tem um plano para todo mundo, mas mais importante que Ele tem um plano para a minha vida. Aonde eu estou. Aí você para, respira fundo e diz: vem, Senhor, o teu reino. O Senhor é mais importante, os teus planos são mais importantes. Faça a tua vontade na minha vida hoje. Por que eu devo fazer isso? Existem muitas razões, mas uma bem simples é que quando você faz isso, Deus promete ajudar você a fazer o seu trabalho. Que coisa boa. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então eu não tenho muito tempo, eu busco primeiro o reino de Deus. Eu não tenho muito dinheiro, eu busco primeiro o reino de Deus. Eu tenho uma decisão difícil para tomar, eu não sei o que fazer, eu busco primeiro o reino de Deus. E Deus diz, Ele promete, se você me buscar primeiro, eu vou acrescentar as outras coisas. Amém? Então eu faço uma pausa para me lembrar que o reino de Deus é maior e o plano dele é maior para o meu dia. E aí, chega na hora sexta, meio-dia, na hora do almoço, eu vou apresentar as minhas petições. Nessa hora eu falo com Deus sobre as minhas necessidades. Você levanta com gratidão, você toma café com louvor, você busca o reino de Deus no meio da manhã e no almoço você pede tudo o que você precisa. Mateus 6,11, a quarta frase da oração do Pai Nosso: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Você pode orar no almoço, nós temos um pouquinho mais de tempo, a nossa oração pode ser um pouquinho mais extensa. Você não para pedir muitas coisas, você para pedir o que você precisa hoje.
É o pão nosso de cada dia. Deus não está interessado no que você precisa daqui um mês, daqui um ano. Deus está interessado no que você precisa hoje, o pão de hoje. Vocês lembram do povo de Deus no deserto? A comida era para aquele dia e eles não podiam guardar para o próximo porque estragava, apodrecia. Porque se Ele nos dá para o mês inteiro, nós não vamos mais orar. E nós precisamos manter uma dependência constante de Deus. Então, o que eu preciso hoje? Você vai lá e você ora. Deus, eu preciso de sabedoria para lidar com um conflito. Senhor, eu preciso conversar com uma pessoa difícil hoje. Eu preciso de graça, eu preciso de discernimento do céu. Pai, eu tenho uma reunião de trabalho difícil, eu preciso apresentar um projeto, eu preciso de inteligência, de fluência, deixa as palavras fluírem, deixa a coisa fazer sentido. E nós vamos orar aquilo que nós estamos precisando. Senhor, eu preciso lidar com um problema hoje, me dá sabedoria. É o que eu preciso hoje. E pão, gente, tem muito significado. Pão não é só comida, pão representa dinheiro, pão representa saúde, pão representa coragem, pão representa sabedoria, é o que você precisa. Amém? É o que você precisa. Então você vai lá e você pede o que você está precisando hoje. Não é semana que vem. Então você pode pedir qualquer coisa. João 14:13 diz: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. E eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Inclusive, eu quero te encorajar hoje à noite a não comprar nada antes de pedir para Deus primeiro. Peça para Deus, quem sabe Ele não quer te dar. Você pode economizar o seu dinheiro. Quantas vezes nós oramos e Deus fala conosco: eu quero que você dê isso aqui para fulano. Acontece comigo o tempo todo. E às vezes eu até falo assim: Senhor, mas isso aqui, será? A gente às vezes questiona Deus, né? Aí nós vamos lá, tá bom, já que o Senhor está mandando. E quando nós entregamos, muitas vezes nós recebemos lágrimas nos olhos dizendo: puxa, essa semana eu orei pedindo Deus isso aqui. Quem já teve essa experiência? Tanto de dar quanto de receber. Eu estava esperando, nossa, isso aqui, eu orei, pastor, eu orei hoje por isso aqui. Então ore, peça antes de você comprar, quem sabe Deus não quer te dar. E se você vai comprar, ore. Essa semana eu precisava de uma máquina. Deus, eu preciso de uma máquina. Se eu preciso de uma máquina resistente, o Senhor sabe que na minha casa é pauleira, é roupa demais, é gente demais. Eu não quero gastar meu dinheiro com qualquer coisa, Senhor. Você ora, você pede para Deus te conduzir no lugar certo, com a pessoa certa, o vendedor certo. Você ora. Ore pedindo qualquer coisa. Qualquer coisa que é importante para você é importante para mim. Você sabia que eu oro pedindo vaga de estacionamento nessa cidade? Pergunta para minhas filhas. Eu saio de casa e falo: Senhor, o Senhor sabe como está meu dia hoje. Me dê uma vaga em frente do Primavera, paizinho, porque eu não tenho tempo de ficar dando volta. Senhor, me dá uma vaga ali na 7 de setembro, em frente do banco, eu não tenho tempo de ficar dando volta. As meninas ficam pasmas, porque é incrível que uma vaga se abre justamente quando eu estou chegando. Deus se interessa por tudo que nós precisamos. Nós muitas vezes não temos porque nós não pedimos. E aí nós pedimos para nós, isso é petição, mas nós fazemos outra coisa. Nós pedimos pelos nossos irmãos, isso chama-se intercessão. Você conhece alguém que está em necessidade? Quem conhece aqui? Está em necessidade, precisando de milagre, de uma cura, passando uma situação difícil. Então, nessa hora, você apresenta essa pessoa também diante de Deus. Eu oro por mim, mas eu oro pelos outros. Olha o que o profeta Samuel diz em 1 Samuel 12:23. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor deixando de orar por vocês. Não orar pelos outros é pecado. Você peca? Você peca? Peca toda vez que você não ora pelos seus irmãos,
por pessoas que você sabe que está passando necessidade, você peca contra essa pessoa e você peca contra Deus. Toda vez que eu, como pastora, não oro por vocês, eu peco contra vocês e eu peco contra Deus. E toda vez que vocês não oram por mim, vocês pecam contra mim, vocês pecam contra Deus. Inclusive, pode orar. Eu sofri uma distensão muscular desde no segundo dia que eu cheguei em casa, e está difícil de sarar. Ontem a Camille me lembrou, eu falei: mãe, está difícil, não tem médico nem Deus que resolve, a senhora não para. Olha a boca da sabedoria ali. Tim Keller, um dos meus autores favoritos, ele faz a seguinte oração. Tira um print aí, porque é uma oração que a maioria de nós precisa fazer. Ele diz: Senhor, a falta de oração é um pecado contra você. Ela vem de uma atitude de autossuficiência que é errada e desonra você. A falta de oração é também um pecado contra aqueles ao meu redor. Eu deveria estar unindo meu coração ao seu em favor das necessidades deles. Senhor, eu oro com todo o meu coração para que você me conceda um coração inclinado a uma vida de oração. Amém? Essa é uma oração que a maioria de nós precisa fazer. Então, quando eu oro, eu estou abrindo as portas. Quando eu oro, eu estou unindo meu coração ao coração de Deus pela necessidade de alguém. Muitas vezes, nós, na metade do dia, vamos para casa, almoçamos, retornamos para o trabalho, e aí nós já estamos lá para as 3 horas da tarde, nós já estamos cansados, estressados, muitos problemas. Fui almoçar em casa e teve uma conversa que rendeu, voltei para o trabalho estressado, frustração, menino, eu planejei meu dia de um jeito e está dando tudo errado. Isso acontece com vocês? É hora de parar e orar. Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A oração é um antídoto contra toda aflição. A oração é um antídoto contra a preocupação. A oração traz paz para a nossa alma e acalma o nosso coração. Se você está estressado, é porque você não está orando. Respire fundo, inale aí o Espírito Santo, solta o fruto da carne, solta a frustração. É terapêutico. Orar é terapêutico, gente. E aí, nessa hora, você para lá no seu trabalho, novamente, você faz uma pequena pausa, 2, 3 minutinhos, ou você vai no banheiro, ou lá onde você está, só fecha o olho, respira fundo e ora. No meio da tarde, lá para as 3 horas, a essa altura, nós já lidamos, dependendo do dia, com muitas frustrações, com pessoas difíceis, com pessoas complicadas, coisas fugiram do nosso controle, cobrança de um lado, cobrança do outro. Eu não sei vocês, mas aí, com tudo isso, as nossas atitudes começam a ficar pecaminosas. Começam ou não? A gente começa a ficar com pouco óleo, a gente começa a ficar com pouca graça. E aí eu não sei vocês, mas como pastor eu lido com muitas situações, com muita gente complicada, muita coisa foge do meu controle. E muitas vezes eu me sinto querendo acabar o óleo e mandar todo mundo tomar banho, para não dizer outra coisa. É hora de parar, de respirar e orar. Amém? Quando você sente que as coisas estão fugindo do controle, que você está ficando irritado, que você está ficando impaciente, é hora de parar e orar. Eu pratico uma outra oração chamada oração de um fôlego, ou oração centrante, que ajuda a fazer isso, né? Voltar o foco para Deus, centrar, parar e não deixar ser dominado pelas emoções. Então é hora de confessar. Quando nós estamos nesse lugar, é hora de confessar. Eu confesso meus pecados. Eu faço uma pequena pausa, 2, 3 minutinhos novamente. Eu digo: Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Tu conheces meu coração, Senhor. Tem alguma coisa que eu preciso confessar. Tira de mim a impaciência, tira de mim essa irritação. Seja lá o que for que você está sentindo, você vai diante de Deus, um minutinho, uma parada para tirar o lixo. Tirar uma sacolinha de lixo, essa sacolinha que a gente pega no supermercado, é muito mais fácil do que tirar um balde, um saco com 200 litros. É ou não é? Nós precisamos parar diariamente, às vezes até algumas vezes no dia, para tirar o lixo que está sendo jogado na nossa alma. Pessoas pecam contra nós, nós pecamos contra as pessoas, palavras são ditas, coisas que nós vemos e essas coisas começam a se acumular na nossa alma. E se você não tirar o lixo da sua casa todo dia, a sua casa vai feder. Se você não tirar o lixo da sua alma vai feder. E deixa eu te contar uma coisa, talvez você não sente mais o cheiro, mas todo mundo em sua volta sente. Porque nós vazamos, que nem o balde de lixo lá da nossa casa vaza. Vaza ou não vaza? E todo mundo vai saber que a nossa alma está suja, porque nós vamos exalar o odor da sujeira. Vai sair nas nossas atitudes, vai sair nas nossas palavras, vai sair nas nossas ações. O lixo apodrece. Nós precisamos tirar o lixo da nossa alma. Senão ela vai azedar, senão ela vai apodrecer. É mais fácil tirar a sacolinha do que um balde cheio. E aí, essa é a quinta frase da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Então eu vou diante de Deus um minutinho e eu peço perdão. Eu não tenho que parar. Gente, as pessoas nem sabem que nós estamos orando. Nós não estamos falando de viver no mosteiro, não. Nós estamos falando de uma prática de oração diária que as pessoas nem sabem que nós estamos orando. E nós fechamos nossos olhos, respiramos fundo, vai no banheiro, enfim. É como literalmente tirar o lixo. É rapidinho, você entra na cozinha, tira o lixo, põe na rua. É desse jeito. Então, se eu não tirar o lixo diário, a minha alma vai apodrecer. Então você pergunta, Senhor, tem alguém que eu preciso liberar? Pai, eu quero liberar o fulano. Senhor, eu quero liberar o plano que eu tinha para o meu dia hoje, que já foi para o espaço. Eu quero liberar. Eu não quero ficar segurando isso. Não deu. Eu quero entregar diante do Senhor. Eu quero entregar essa ideia que eu tinha, mas não deu. Eu quero entregar. Não quero deixar lixo acumulado na minha alma. Essa foi uma decisão que eu tomei muito cedo na minha vida. Vocês já devem ter ouvido isso. Eu nunca guardei amargura no meu coração contra nenhuma pessoa. Nunca. E até hoje não guardo. Se eu tenho uma coisa contra você, você vai saber hoje. Que eu não vou dormir contigo miserável pesando no meu coração, não. Não vou de jeito nenhum. Eu tenho uma escolha a fazer. As pessoas pecam contra nós, as pessoas falam coisas, situações fogem do nosso controle, mas você tem o controle da sua alma, do que fica e do que não fica. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo, sabe, 6 meses atrás, ano passado, você falou isso, e eu fico pensando, meu Deus do céu, ano passado eu nem me lembro mais do que eu disse. Eu nem lembro do que eu disse 10 minutos atrás, às vezes. Por que você guardou isso no seu coração? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, desse jeito você não fica no meu coração, não. Não fica mesmo. Eu não vou carregar. Quem te carrega é Deus, sou eu não. Então, literalmente, tirar o lixo. Você vai lá, você libera, você ora e você diz, Deus, isso aqui eu não quero ficar com isso no meu coração. Então, eu quero colocar diante do Senhor, eu quero depositar diante do Senhor. E se há algo que precisa ser dito, a gente vai lá e conversa e resolve. Salmo 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minhas culpas. Por isso que a gente diz, Senhor, tem algo que eu preciso confessar? Tem alguém ou algo que eu preciso liberar? Eu admito diante de Deus, eu libero quem eu preciso liberar e eu volto a trabalhar. Amém? Então, quando você deixa acumular lixo, a sua alma vai enfraquecer. Uma alma limpa é uma alma forte.
Uma alma limpa é uma alma resistente, uma alma limpa é uma alma transparente. O contrário também é verdade. Amém? Então, chegou 3 horas da tarde, uma pequena pausa. Tem lixo, vou confessar, vou me livrar e vou voltar a trabalhar. 6 horas da tarde, final do dia, é hora de ir para casa, é hora de pedir proteção. Você sabia que a maioria, estatisticamente, 90% das brigas e das confusões em relacionamento acontece 1 hora antes do jantar? Você está com fome, cansado e sem açúcar no sangue. E quando nós estamos cansados, nós somos mais facilmente tentados, é ou não é? A paciência fica pouca, tudo fica pouco. Então nós precisamos orar e pedir proteção para não cair em tentação. É nessa hora que nós estamos cansados, que o marido se estressa com a mulher, aí a mulher desconta nos meninos, os meninos descontam no cachorro, o cachorro desconta no gato, o gato desconta nos móveis ou no rato e o negócio fica feio. Então nós precisamos orar por proteção. É uma hora crítica e a maioria das pessoas não pedem sabedoria. Então vá orando já no caminho de casa. Primeiro pelos motoristas terríveis da rua que cortam a gente, que faz um monte de coisa. Vá orando para casa. No caminho de casa já vá orando. Como pastora, eu lido com muitas situações e muitas vezes no final do dia eu já ouvi tanta coisa, eu já vi tanta coisa que eu estou saturada, que eu estou esgotada, que eu estou pesada. E eu preciso literalmente, é um ato que eu preciso chegar em casa, na porta da frente, tirar o chapéu de pastor e dizer: Senhor, está tudo aqui. Eu não vou levar nada disso para dentro de casa, porque eu não vou depositar no Steve, eu não vou depositar nas meninas. Isso aqui tudo é seu, Senhor. Eu não tenho controle sobre essas situações, mas o Senhor tem. Eu vou deixar na sua mão. E eu vou entrar, vou ficar em paz com eles. Então, peça proteção. Mateus 6,13, essa é a 6ª frase da oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Não me deixe. Senhor, já estou voltando para casa. Talvez a sua tentação é comida. É chegar e comer. Talvez a sua tentação é televisão, ligar a televisão, ficar horas como se não tivesse filho, não tivesse mulher, não tivesse casa, não tivesse que contribuir. Você quer chegar, sentar, ligar a televisão e pronto. Esquecer da vida. Talvez é redes sociais. Talvez o seu problema é paciência. Você não sabe ficar calado. Você já deveria ir para casa orando. Alguns de vocês vão orando no caminho, né? Senhor, me livra daquele bicho, daquela mulher que está lá em casa. Não deixa ela vir para cima de mim, porque o Senhor sabe que eu não aguento. Eu vou dar uns tapas nela hoje. Essa oração é do cão. Não é de Deus. Né? A mulher já vai orando: Senhor, me livra daquele demônio, daquele homem. Se ele disser isso aqui, ele vai ver. Essa oração é do cão. Se ele tem um demônio, ore e expulse o demônio. Mas ele não é o demônio. Só tem um demônio, só tem um diabo. Amém? Não é o seu marido. E nem é a sua esposa. Então vá orando, peça paciência. Ô Senhor, me dá paz, me guarda. Me livra da tentação lá de casa, Senhor. Me ajude a ficar quieto, me ajude a ficar calado. Eu não vou ceder, eu não vou brigar, eu não vou discutir, eu não vou cair nessa armadilha, Senhor. Você ora por você. 1 Coríntios 10:13 diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentam. Nós gostamos de achar que nós somos especiais, não é? E que a tentação que eu sofro, ninguém mais sofre. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída. Marque isso aí na sua Bíblia. Quando você for tentado, Deus vai te mostrar uma saída, para que você consiga resistir. Então, todos nós temos as mesmas tentações, gente. Todos nós. Você não é especial e diferente de ninguém. Tentações comuns têm saídas comuns.
Às vezes a gente conversa com pessoas e ela diz assim, mas pastora, a senhora não entende, você acha que eu sou um robô? Que eu não sou de carne? Eu faço isso, a gente fala isso para nossas filhas, vocês acham que eu não sou tentada só porque eu sou casada, porque eu sou pastora? Minha filha, eu sou de carne e osso, eu tenho que vencer do mesmo jeito que vocês têm. Ser tentado não é pecado, pecado é cair, pecado é ceder à tentação. Então Deus tem uma solução. Quando você diz, eu não consegui, pastor, eu não consegui me sair, que conversa para boi dormir, tá pensando que vai me enrolar com essa desculpa esfarrapada. Deus promete que para cada tentação há uma solução. Para cada tentação tem uma saída. Então, ser tentado não é pecado. Tem gente que, vocês já ouviram, né, aquele ditado que diz que você não pode impedir o passarinho de cagar na sua cabeça, falando que nem um paraense agora? Mas você pode impedir ele de fazer uma privada. Outros dizem, você não pode impedir que o passarinho voe, que ele pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender a guardar para não cair em tentação, chama-se a nossa mente. Sabe por quê? Quantas coisas ficam armazenadas na nossa mente? Memórias, fotos, coisas que a gente vê, coisas que a gente ouve, coisas que a gente lê, ficam armazenados na nossa memória. E sabe de uma coisa? Satanás astuto vai tentar acessá-las. Quantas coisas nós vemos que ficam dias na nossa cabeça? Então nós precisamos cuidar. Tem muito crente mais preocupado com poluição ambiental, com poluição sonora, do que com poluição mental. E as nossas mentes estão sendo bombardeadas 24 horas por dia, 7 dias da semana. Tem gente que tem a mente tão aberta que o seu cérebro já caiu. Elas ouvem tudo quanto é porcaria, veem tudo quanto é porcaria, que a mente delas é um verdadeiro chiqueiro. Não tem filtro, não tem bom senso, perdeu a razão, não tem limites, não tem mais cérebro, não pensa. Então deixa eu te contar um segredo, uma coisa que eu faço. Quando os meus amigos do Facebook postam porcaria, e se ele tiver a sorte de eu ver, ele deixa de ser meu amigo naquele dia. Sabe por quê? Eu não estou interessada em ver o seu lixo. Não estou. Postou foto pornográfica, marido e mulher, não sei o que, aqueles textos de marido e mulher, aquelas cenas, eu não quero ver. Não me interessa. Então eu vou lá e deixo de ser seu amigo, porque na verdade nós não somos mesmo. E se você for da igreja, provavelmente você vai receber uma mensagem minha, dizer, ei, meu irmão, que postagem foi aquela? Você é crente, você não deveria reproduzir essa mensagem. Isso não combina com você, não combina com um crente, não combina com uma mulher casada, não combina com um homem casado. Ficar postando esse tipo de coisa, ficar repassando esse tipo de mensagem. Então, se um dia você receber a pastora deixou de ser minha amiga, você já sabe por quê. Vai olhar o seu Facebook. Salmo 101:3. Muitos de nós precisamos fazer esse acordo com Deus. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. O Facebook, as redes sociais, as mídias sociais estão cheias, as notícias estão cheias de coisas má e vulgar. Você precisa estabelecer um limite, você precisa ter critérios daquilo que você vê, daquilo que você não vê, daquilo que você lê, daquilo que você não lê e das coisas que você ouve. Então nós precisamos cuidar da nossa mente. Amém, queridos? Porque nós vamos ser tentados se nós não temos critérios, se nós temos a mente aberta demais, cuidado. Porque ela vai se encher de poluição e de sujeira. E aí chega a noite, é hora de encerrar o dia, é hora de ir dormir. Encerre o seu dia com uma bênção.
com uma bendição, com uma bênção. Essa é a 7ª frase da oração do Pai Nosso, pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para todo sempre. Eu coloquei o horário aí, mas você estabelece o seu horário. Qual é a hora que você vai dormir? Você precisa ir dormir com Deus e com a verdade de Deus, amém? Se você for dormir com o jornal, com o Facebook, não sei com o que, você não vai dormir em paz. Você não vai dormir com segurança. Esse versículo nos diz 3 verdades poderosas. Primeiro, teu é o reino, Deus está no controle. Quem está no controle absoluto da minha vida não é um partido político, não é o Bolsonaro e não é o Lula. Quem está no controle da minha vida não é o partido de direita e nem de esquerda. Teu é o reino, Senhor, tu és o rei da minha vida. E porque o Senhor está no controle, eu posso dormir em paz. É Deus, não é um político, não é o seu patrão, não é ninguém. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus e ele inclina para onde ele quiser. Essa semana eu limitei o meu acesso ao Facebook, sabe? Porque eu não aguento mais ouvir a sujeira política. Chega. Se você fizer isso, você vai sair, você vai perder a sua esperança. A minha esperança é o céu, gente. A minha esperança não está num partido político. É por isso que nós precisamos orar, porque as orações mudam corações, mudam situações. Terceiro, teu é o poder. Deus, esse não é o fim da história. O Senhor é todo poderoso, o Senhor está trabalhando. Tu é a glória. Deus e o povo de Deus sempre vencerão no final. O final da nossa história é glorioso. Independente do partido que estiver governando essa nação, o final dos filhos de Deus é glorioso. Já está escrito, já está determinado. Nós venceremos no final. Como nós sabemos disso? Nós já lemos o último capítulo do livro. Nosso final é glorioso. E com essa certeza, eu posso dormir em paz. Se você dormir com as notícias, você vai dormir muito mal. Durma com Deus e com a verdade de Deus. Corrie ten Boom, uma das minhas missionárias favoritas, ela diz assim: se você olhar para o mundo, você ficará abatido. Quantos de vocês se sentiram abatidos nesses dias? Desanimado, desencorajado. Se você olhar para dentro de você, você fica deprimido. Mas se você olhar para Deus, você encontrará descanso. Você encontrará paz. Então essa é uma oração simples que nós fazemos no final do dia. Cada um tem o seu ritmo. Na minha casa nós temos um ritmo de sentar junto, de orar, de compartilhar uma coisa boa que nós ouvimos de Deus, de agradecer pelo dia e encerrar a nossa noite. Você simplesmente para e você diz: teu é o reino, Senhor, tu está no controle da minha vida. Então em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. Quando eu tenho dificuldade de dormir, eu faço essa oração. Em paz me deito, logo pego no sono, porque tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. E eu oro até eu me acalmar e a mente se acalmar e eu volto a dormir. Então, se você pode fazer isso, você vai ter paz, você vai dormir mais em paz, você vai ter menos pesadelo, você vai ter menos ansiedade. Então, se você está interessado em desenvolver a sua vida de oração, eu quero te encorajar a fazer essa agenda no seu celular. Põe os horários que está aí, de acordo com a sua agenda, com a sua rotina. E põe o despertadorzinho para te lembrar que aquela hora é hora de orar. Por que no início nós precisamos de um despertadorzinho? Porque nós precisamos criar um hábito. E inicialmente nós precisamos ser lembrados. É como tomar remédio. A gente põe lá o horáriozinho e me lembra. Uma vez que você treinar e fizer isso várias vezes, você não vai precisar mais do despertador. Você não vai precisar, vai se tornar natural, como respirar, como eu já falei no início. No início você precisa de um relógiozinho. Então eu sei que
alguns de vocês estão pensando, mas pastora, e eu não estou falando, gente, espero que vocês tenham entendido, que não é para repetir frases mecânicas. É para você fazer a sua oração. E eu sei que alguns de vocês estão dizendo, pastora, mas a senhora não conhece a minha rotina. Eu trabalho demais. Eu não sei você, mas eu trabalho, na maioria dos dias, 12, 14 horas por dia. Às vezes eu começo 8 da manhã e paro meia-noite. E eu consigo orar ao longo do dia. Se você acha que a minha vida é só subir aqui toda gatinha no domingo à noite e pregar, você não conhece a rotina de um pastor. Mas eu consigo orar ao longo do dia, porque eu desenvolvi um hábito e venho desenvolvendo e estou aprendendo cada dia mais a crescer na minha vida de oração. Então você pode, qualquer um pode fazer. Amém? Jesus era um homem extremamente ocupado e ele orava o dia inteiro. O apóstolo Paulo era um homem extremamente ocupado e ele orava o dia inteiro. Martinho Lutero disse assim, tenho tanto a fazer hoje, que passarei as primeiras 3 horas em oração. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho tanto para fazer hoje, que se eu não orar, eu não vou dar conta de fazer. Nós fazemos o contrário, nós dizemos, eu tenho tanto para fazer hoje que eu não vou ter tempo de fazer meu devocional. Você está roubando a si mesmo, você está impedindo que Deus ajude você a fazer o seu trabalho. Que Deus ajude você a fluir naquele dia. Então, você não ora porque você não tem tempo, você não tem tempo porque você não ora. Porque se você orar, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. E aquilo que pode te levar um dia inteiro para fazer, Deus pode te dar a solução num segundo. Mas você precisa ser esperto. E eu vou encerrar com essa promessa. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são curtos. Uma outra tradução diz, o Senhor acrescenta horas ao nosso dia. Literalmente, o Senhor acrescenta prolongar a vida e acrescentar horas. O Senhor acrescenta horas ao nosso dia. É como dar dízimo. Quando você dá 10%, Deus vai fazer os teus 90% render muito mais do que quando você fica com 100%. Porque você colocou Ele primeiro. Então, se nós damos o nosso tempo primeiro, Ele promete nos ajudar a fazer o nosso trabalho e tudo que nós vamos fazer. Por isso que eu considero que as primeiras horas, o meu maior trabalho diário é as primeiras horas do meu dia gasto em oração. Lá é o meu trabalho prioritário, primordial. São as primeiras horas do meu dia. Se você orar ao longo do dia, você terá mais tempo, você terá mais energia, você terá mais sabedoria, você terá mais confiança e você terá mais alegria. A escolha é sua. Amém?